Fala galera do nono ano, tudo bom? Meu nome é Fabrício, eu sou professor de História, tá? Do Colégio Força Máxima, e hoje eu darei continuidade à matéria de vocês. Hoje falaremos do capítulo 9, a crise da República Oligárquica, tá? Mas professor, a gente não estava falando dos Estados Unidos na última aula? Sim, estávamos, tá? Só que hoje a gente volta para a história do Brasil. E lembrem-se, gente, a história do Brasil é extremamente importante para que nós possamos para que a gente possa entender por que estamos aqui agora, tá, em 2020, sentados em casa com um celular, um notebook, aprendendo República Oligárquica, que se deu entre 1894 e 1930, tá? Galera, primeira coisa, tá? A gente está falando aqui, ó, de crise da República Oligárquica. Para a gente recapitular um pouquinho, tá? Porque faz tempo que vocês tiveram esse módulo, esse capítulo, tá? A República Oligárquica, ela foi um momento do Brasil em que a estrutura política oficial, né, formal, né, o voto, ele não tinha tanto valor assim. Por quê? Porque havia um esquema que a gente chamava de política dos governadores, em que o governo federal ele ajudava os governadores que conseguissem, né, mais políticos da base aliada do próprio presidente para o legislativo. Calma aí, professor, não entendi. Calma aí. Lembre-se, o Brasil, assim como hoje, é dividido em 3 poderes. Tá? O executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo é representado pelo presidente. Ele não consegue governar, ele não consegue aprovar as medidas que ele tem para aprovar se ele não tem o apoio da Câmara, né? Se ele não tem apoio do poder legislativo. Então, qual era o esquema na República Oligárquica? O presidente, junto com governadores, eles combinavam: olha, meu filho, eu presidente, a gente vamos que você seja presidente. Eu vou te dar verbas para que você invista no seu estado se você conseguir o maior número possível de deputados que vão estar comigo lá no Congresso, na capital, que naquele momento era Rio de Janeiro. Tá? Governador, beleza, vou conseguir para você o número de deputados para que você possa governar tranquilamente, né? E conseguir cumprir os interesses da classe dominante, né, da vertente dominante do Brasil, que era, né, o grupo de cafeicultores do Oeste Paulista, né, da região sudeste aqui do Brasil. E como que eles faziam isso? Através, né, de uma relação, né, que a gente chama de coronelismo. Né? O coronel, ele conversava com o governador e com as elites locais, tá? Com as elites locais não, desculpa, mas com a representação política, né, acima dele. Né? Ele não era um cargo formal político, ele era uma pessoa, né, que tinha poder numa localidade, né, de zonas rurais. Tá? Esse cara, né, o coronel, ele coagia as pessoas subordinadas a ele ali, né, que eram muito pobres, a votarem nos candidatos que ele queria. E assim era eleita a base do presidente para que ele pudesse governar. Então, gente, como é que essa república oligárquica ela chega ao fim? Ela entra em crise. Se, poxa, não tem nem como eu votar. Né? Porque o Brasil era um país majoritariamente agrário naquele momento. Né? Então, a maioria dos votos que elegiam, né, as pessoas vinham do campo, vinham dessas zonas rurais. Né? Então, os coronéis eles mandavam nos votos. Então, não era a partir do voto. Tá? A gente vai ver que na história do Brasil, na história do mundo, né, as pessoas das camadas populares, elas sempre tiveram, né, uma possibilidade de agência, né, de agir, de tentar transformar aquela realidade que sufoca a elas. Tá? E como é que o Brasil fez isso? Tá? A gente tem, por exemplo, né, desfiles carnavalescos. Tá? Os descendentes de escravizados, eles imprimiam aspectos de sua cultura nos desfiles de carnaval. Tá? Tanto é que a polícia ela reprimia, né, violentamente vários desfiles de carnaval. Né? Você tem
trabalhadores lutando por direitos, né, que não existiam, enfim. E como Boris Fausto ele fala, né, um dos fatores, que é o que a gente vai começar, né, a discutir agora, dentro, né, desse contexto do módulo do capítulo 9, né, o Boris Fausto ele diz que um dos fatores principais, né, para a crise, para o chacoalhão que a República Oligárquica vai sofrer, é o impasse entre as regiões do Brasil. Como eu disse, os cafeicultores eram os que detinham o poder político e econômico. Por que eles detinham esse poder político e econômico? Para que o café ele sempre fosse valorizado, né, com as políticas de valorização do café que eram várias. Né? Como assim, professor? O café, né, que era uma marca aqui do Sudeste, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o café ele era o produto mais valioso do Brasil naquele momento. Tá? Então, para você fazer a manutenção desse produto enquanto mais valioso do Brasil, você precisava, né, que a estrutura política ela sempre estivesse o quê? Apoiando esses cafeicultores. Tá? Havia momentos em que o Brasil não conseguia vender o café para os Estados Unidos, tá? Ou para a Europa. E o que acontecia? O governo ele comprava esse café, né, para que os grandes produtores de café não tivessem prejuízo. Tá? Então, o tempo todo, o Estado Nacional Brasil, ele o quê? Ele fazia, né, uma política de valorização do café apoiando os cafeicultores, para que eles não tivessem prejuízo. Ok? E o que isso gera? Isso gera uma desavença. Uma desavença entre a região sudeste, né, principalmente entre São Paulo e Minas Gerais, que a partir do governo Hermes da Fonseca, eles criam uma aliança, né, que a gente fica chamando por muito tempo de política do café com leite. São Paulo, o maior poder econômico, e Minas Gerais, o maior colégio eleitoral, ou seja, o maior número de eleitores. Tá? Você cria uma desavença de outras regiões como o Sudeste, como São Paulo e Minas Gerais principalmente. Você tem o Rio Grande do Sul, né, que queria, né, que o governo investisse no charque, né, na carne que ele comprava, que ele vendia, que ele comercializava. Você tinha, né, os estados, as oligarquias do Nordeste, né, que ainda produziam açúcar, ele queria mais investimento, tá, na sua produção. Então você tem uma diferença, né, regional muito forte, né, uma diferença de interesses entre essas regiões. E nem todas essas regiões, como eu disse, são contempladas com, né, o apoio do Estado, das verbas, do dinheiro público. Tá? Porque São Paulo e Minas Gerais comandam as decisões políticas no Brasil. Tá? A partir daí, a gente tem o que a gente chama de oligarquias dissidentes. Né? Dissidentes porque elas não compactuam com aquela política hegemônica exercida por São Paulo e Minas Gerais. Tá? Essas oligarquias dissidentes, tá, elas começam o que a gente chama de reação republicana. Como assim, professor? Eu disse para vocês que a República Oligárquica acaba em 1930. Tá? Então, o que nós vamos analisar nesse capítulo? A década de 20. Né? Do ano 20 ao ano 30. Né? O que aconteceu ali para que em 1930 os cafeicultores saíssem desse holofote do protagonismo da política brasileira. Tá? Que São Paulo e Minas saíssem. O que aconteceu para essa galera sair? Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é essa reação republicana. É uma insatisfação das regiões do Brasil, dos outros estados brasileiros que não protagonizam esse jogo político. Tá? A primeira grande porrada, vamos dizer assim, que a República Oligárquica toma, né, é uma insatisfação por conta da eleição de Arthur Bernardes. Arthur Bernardes era mineiro, ele foi eleito, né, pela coligação São Paulo e Minas Gerais, só que um carioca chamado Nilo Peçanha estava concorrendo com Arthur Bernardes na eleição. Tá? E o Arthur Bernardes, ele vence a eleição. Só que era uma eleição fraudada, né, como a gente já viu nos outros módulos. Né? Você tinha
uma estrutura política que não permitia que candidatos da oposição ganhassem a eleição. Então, daí surge uma profunda insatisfação dos estados, tá? E também de militares, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, quando formos falar dos militares da sociedade. Tá? E também há uma insatisfação dos setores urbano e industrial no Brasil. Por quê, professor? Por conta do crescimento desses setores. E esses setores eles só cresceram por conta da Primeira Guerra Mundial. Foi um momento em que o Brasil não podia importar produtos industrializados. Importar é trazer para dentro, né, produtos industrializados da Europa, porque a Europa estava com seus esforços voltados para a guerra. Os Estados Unidos também tinham um esforço para a guerra, então ele para de importar o tanto que para de exportar, né, para o Brasil o tanto que ele exportava antes, Estados Unidos, tá? Então o Brasil ele é obrigado a investir em indústrias naquele momento, tá? E essas indústrias elas geram, né, um crescimento da malha urbana no Brasil, tá? Então, galera, há o crescimento industrial urbano, tá? E lá nas cidades não há influência do coronel. Então, essa galera que apoia Nilo Peçanha, essa galera, essa burguesia industrial, né, que está com dinheiro, só que não tem poder político, ela está completamente insatisfeita com o que está acontecendo aqui. Tá, o Arthur Bernardes é eleito, né, e daí começam a pipocar movimentos contra a República Oligárquica. Ok, gente? Vamos lá. Vamos ver a sociedade aqui nos anos 20. Né? A partir do desenvolvimento urbano e industrial, há também a organização de sindicatos e partidos. Né? O trabalhador que não tem direito, que tem longas jornadas de trabalho e baixíssimos salários, tá? Ele não tem segurança nenhuma no emprego dele, né? ele começa a lutar por direitos. Tá? Há a fundação, por exemplo, do PCB, em 1922, Partido Comunista Brasileiro. Tá? Nos mesmos moldes do partido que fez a Revolução Russa. Né? É um movimento operário para que haja garantia de direitos, para que haja luta, para que existam direitos de trabalho, tá? No Brasil, que não existiam. Né? Ou seja, você tem mais aí uma vertente social surgindo e indo contra e chacoalhando as estruturas da República Oligárquica. Tá? Você tem também, né, a oposição de artistas intelectuais, principalmente, né, a representação dessa insatisfação, ela teve o ápice dela na Semana de Arte Moderna de São Paulo, em 1922 também. Olha 22. 22 foi o ano, né, da eleição, né, entre Arthur Bernardes e Nilo Peçanha. Né, vocês viram lá o resultado. Deu Arthur Bernardes. A galera ficou totalmente satisfeita. Isso gerou, por exemplo, a criação do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, que era um partido operário de trabalhadores, para poder lutar por direitos trabalhistas. Você tem a oposição de artistas intelectuais, como eu disse, representando na Semana de Arte Moderna, que também aconteceu em 22. Então, 22 ali, ó, é um ano, né, de uma ebulição no Brasil, né, é como se a gente pensasse aqui 2018. Em 2018 teve eleição. Era discussão no Facebook, discussão no Instagram, discussão se tivesse Orkut, ia ter discussão no Orkut. Né? Porque é um momento em que a galera infla. Né? A galera olha para a política, ela olha para a vida dela e fala, poxa, dá para melhorar, dá para poder fazer a manutenção disso aqui? O que a gente pode fazer para poder mudar isso aqui? Né? Então, é um momento de euforia. Né? Euforia. Então, a Semana de Arte Moderna, gente, ela representou, né, uma mudança na maneira de se lidar com a arte no Brasil. Antes você tinha uma arte tradicional, né, que exaltava o índio de uma maneira romantizada, enfim. Né? Aí você tem romances agora na Semana de Arte Moderna, como o Macunaíma, né, que faz uma crítica àquele processo de miscigenação e embranquecimento da sociedade brasileira. Você tem pinturas como a da Tarsila do Amaral, né, que retrata a figura do sertanejo. Enfim, você está trazendo para o Brasil novas tendências vistas na Europa da arte. Né? E entre essas tendências está, né, a exaltação do símbolo que para eles era o símbolo do progresso, que era a indústria e a vida urbana, né? A vida na cidade. Então, galera,
A Semana de Arte Moderna ela vem para poder criticar, né, a República Oligárquica nesse sentido, né, mostrando, né, que o futuro ele seria industrial, ele seria urbano, ele exaltaria, né, a cultura brasileira, não nos moldes românticos, mas sim num molde de fazer críticas à estrutura social no Brasil. Tranquilo? E além dessas vertentes sociais, né, estarem muito descontentes com a República Oligárquica, a gente tem também os oficiais de baixa patente, tá? Os militares de baixa patente. E eles são representados nesse período, na década de 20, pelo movimento tenentista. Tá? Galera, olha aqui, ó. Olha o tenentismo aqui. Vamos fechar. O tenentismo, gente, ele foi um movimento, né, que aconteceu por quê? Porque os militares estavam afastados do poder desde do Hermes da Fonseca. Tá? Antes do Hermes da Fonseca, o último militar no poder foi Floriano Peixoto. Tá? Então, esses militares de baixa patente, numa tentativa de moralizar o sistema político, tá, eles se organizam e atacam o governo. Atacam a República Oligárquica. Tá? Qual foi o primeiro momento que isso aconteceu? Aqui, ó, em 1922, gente. Em julho de 1922, tá, uma galera se organiza para poder atacar o governo federal no Rio de Janeiro. Lembre-se que a capital é no Rio de Janeiro. Tá? Por quê? Porque eles não aceitavam o resultado das eleições. Para eles tinham convicção de que o Nilo Peçanha havia ganhado as eleições. Tá? Só que Arthur Bernardes fizeram a apuração e Arthur Bernardes ganhou. Eles não aceitaram isso. Além disso, saíram cartas difamando o exército. Tá? Então, isso fez com que jovens, né, militares de baixa patente, eles lutassem contra as tropas do governo federal. Tá? Se rebelaram. Muita gente desistiu dessa revolta, só que 18 pessoas se refugiaram no Forte de Copacabana e continuaram lutando. Eram 17 militares e um civil. Tá? Essa galera lutou no Forte de Copacabana, foram 16 mortos e 2 sobreviveram e foram mandados, né, para uma prisão. Galera, esse movimento ficou conhecido como 18 do Forte de Copacabana. Tá? O 18 do Forte de Copacabana ele representou o início da luta armada, tá, contra a República Oligárquica. 2 anos depois, tá, você teve a Revolta Paulista em 1924, né, em julho, comemorando a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Essa galera, ela tomou São Paulo, expulsou o governador de São Paulo. O governador de São Paulo ficou 22 dias exilado. Depois as tropas federais elas voltam, eles lutam contra as tropas federais, só que fogem porque não tem como dar conta. Tá? Eles fogem para o Paraná. São Paulo está aqui, o Paraná está aqui embaixo. Tá? Aqui no Paraná, eles se organizam. Ali no Paraná, eles recebem ajuda do Rio Grande do Sul, que está mais embaixo. Tá? Com os tenentes lá gaúchos, liderados por um cara chamado Luiz Carlos Prestes. Pô, professor, vê aquele filme Olga, ele não era o marido da Olga Benário, que foi mandada para o campo de concentração pelo lugar. Sim, esse cara mesmo, ele era um tenente. Tá? Ele lutou, ele liderou a chamada Coluna Prestes. Veja bem, gente, a partir de 24, tá? Outubro de 1924, as tropas do Rio Grande do Sul se juntam com as tropas que vieram de São Paulo e estavam no Paraná. Dali, eles passam 2 anos, indo cidade em cidade, denunciando os abusos do governo federal, da República Oligárquica. Né? Eles lutam contra as tropas, eles vencem as tropas inúmeras vezes. Né? Só que o movimento ele vai perdendo força, por quê? Porque muitas pessoas, muitas cidades, muitos estados não apoiaram, tá, essa galera. Né? Então houve divergências internas entre os próprios membros. Aí uma galera se exilou na Argentina, na Bolívia, no Uruguai, outra galera foi presa. Enfim, né, 2 anos se passaram com lutas e propaganda não no sentido literal, né, mas assim, eles argumentavam contra o regime que estava ali instalado, né, a República Oligárquica, que não dava, né, uma liberdade para que as pessoas pudessem votarem que elas quisessem. Né. Então, durou 2 anos, eles foram dissipados, assim, eles
tiveram que se desorganizar, só que foi o suficiente para que aquela república ela fosse contestada por muitas pessoas. Então, você tinha setores industriais e urbanos, né, intelectuais, artistas, trabalhadores, os militares de baixa patente, todas essas pessoas eram contra a república oligárquica, aquela estrutura de poder que dava protagonismo aos grandes cafeicultores. Além disso, você tinha diferenças regionais, como eu disse. Então, gente, a década de 20 ela serviu para que nós, né, entendêssemos, né, o quanto houveram pancadas na República Oligárquica, tá? Nessa estrutura de poder. E ela vai ter o fim dela não por um fator interno. É claro que os fatores internos eles desgastaram pra caramba a República Oligárquica. Só que o fim, o estopim pro fim disso vai ser a crise de 29, que a gente estudou semana passada. A partir do momento que os Estados Unidos ele quebra, né, lá a Bolsa de Nova York, há uma crise econômica mundial, uma recessão econômica mundial. Tá? E aí os cafeicultores não aguentam. Né? Aí você vai ter a chamada Revolução de 30 e Getúlio Vargas vem com seu governo provisório. Ok, gente? Tá? Vocês vão ter essa aula ao vivo nas semanas seguintes. Eu espero ter ajudado vocês. E a gente se vê na próxima aula no módulo... Esse aqui era o 9? No módulo 10. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço, um beijo. Até a próxima.